Olá, meu nome é Cíntia, Constância Marta Cunha, e hoje eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa, né, que resultou na minha dissertação, cujo título é Entre Sísifo e Fênix, Trajetórias Impossíveis a partir do não diálogo entre a assistência e a educação superior. A minha orientadora foi a professora doutora Cláudia Regina Brandão Sampaio, e a pesquisa, ela tratou de falar sobre a trajetória de escolarização de jovens em contexto de vulnerabilidade. E o papel da assistência social, né, de alta complexidade, em especial dos jovens que passaram por situações de calamidades públicas e desastres. A nossa hipótese foi que a assistência social em situação de calamidades públicas e emergências não tem dialogado com a educação em contextos pós-desastres, em especial com a educação superior. O nosso problema de pesquisa foi quais as implicações das vivências de desastres, calamidades e emergências nas trajetórias de escolarização de jovens universitários atendidos pela assistência social do município de Manaus, Amazonas. O nosso objetivo geral foi conhecer como esses estudantes amazônicos atendidos pela assistência, né, do município de Manaus vivenciaram essas histórias de desastres, calamidades, emergências, e o quanto foi impactante na sua trajetória de escolarização, em especial a educação de ensino superior, né, e o quanto o equipamento assistencial atua na mediação das demandas deste público. Como objetivos específicos, nós tivemos levantar dados referentes à escolarização dos usuários atendidos pelo Serviço de Proteção Social em situações de calamidades públicas e emergências da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, SEMASC, nos anos 2018 e 2019, com destaque aos jovens que alcançaram a formação superior. O outro objetivo foi conhecer as adversidades e estratégias de superação nas trajetórias de escolarização de jovens cujas histórias de vida foram impactadas por desastres e emergências, identificando os espaços de participação dos mesmos, bem como os elementos que promoveram ou que impediram a permanência na universidade. A nossa justificativa foi o desafio ao acesso, permanência e conclusão dos cursos de graduação, compreender como os estudantes amazônicos, em contexto de desastre, significam as suas trajetórias de escolarização e vivências no ensino superior. Trajetória profissional, né, teve aí também a questão pessoal, né, da minha vivência como psicóloga desse serviço, então, como justificativa também, compreender, né, essa situação do serviço de alta complexidade da assistência social no município de Manaus. Como método, né, o desenho do projeto, né, é do projeto do PROCAD, né, de um projeto maior. Então, assim, baseado no projeto, nesses objetivos, então, os significados das trajetórias de escolarização de jovens amazônicas, foi uma pesquisa qualitativa e multimétodos. O local foi o serviço da prefeitura, né, da SEMASC, o Serviço de Calamidades Públicas. Então, foi na Secretaria Municipal de Assistência Social, aqui do município de Manaus. Os participantes, os jovens cursando o ensino superior em Manaus e que constam nos cadastros de atendimento do serviço. Diante dessa situação, chegamos a duas pessoas, duas universitárias, que permaneceram e concordaram em participar de todas as etapas da pesquisa. E aqui estão nomeadas como Maria, 29 anos, finalista do curso de Pedagogia de uma instituição privada. E temos a Juliana, 24 anos, finalista do curso de Serviço Social, também de uma instituição privada. Como método também, né, os instrumentos para a produção de dados. Nós tivemos uma pesquisa documental através dos prontuários do Serviço de Calamidade, né, dos anos 2018 e 2019,
para verificar os níveis de escolaridade daquela população atendida e fazer uma reflexão a respeito, né, desse público. Tivemos também a entrevista de narrativa de histórias de vida, individual e aberta, e a gente teve uma questão disparadora que iniciava assim: conte-me sua história de vida até chegar na universidade. Para análise, né? Na análise documental, resultou em quadros que destacam as categorias dos graus de escolarização dos usuários atendidos, entre outras informações que foram consideradas relevantes para a nossa reflexão desse estudo. Para a análise das narrativas, nós tivemos uma perspectiva hermenêutica dialética em sintonia com um referencial teórico que foi o da psicologia sociohistórica. Como primeiro resultado desse quadro da pesquisa documental, esse foi o retrato, né, daquela população atendida, dos níveis de escolarização, né, das famílias que passam por situações de emergências e desastres, né. Nosso foco principal foi identificar, né, as famílias e os jovens que alcançaram um nível superior. E como a gente pode observar nesse quadro, ele é um número mínimo, né, em relação aos demais, a questão do ensino fundamental. Né? O ensino fundamental é o que predomina. A questão do ensino superior e dos não alfabetizados, eles chegam a ser até semelhantes. Chegamos a esses números de jovens que tinham um perfil para participar de todas as etapas da pesquisa, né? No entanto, desses jovens aqui, somente 2 aceitaram fazer parte até da entrevista e das demais etapas. Com essas 2 jovens, nós fizemos uma alusão, né, com os mitos, né, de Sísifo e com o mito da Fênix. Os 2 mitos tinham muito a ver com as histórias de vida, com o que foi traçado, e nós fizemos uma comparação, uma discussão semelhante, né, com o mito como pano de fundo aí da história dela. Maria de Sísifo, ela nos trouxe situações da vida difícil, né, com filhas pequenas, com a situação da casa desabando, do desastre que ela passou. Nos trouxe situações de muita luta pela permanência no ensino superior, a exclusão social, a ausência do apoio e assistência estudantil na universidade privada. Isso foi um tema muito debatido nessa pesquisa, né? Trouxe um dado interessante sobre a pandemia, que no caso para ela foi algo muito positivo, no sentido das aulas remotas, apesar da dificuldade inicialmente com o celular e com a internet, mas não ter que sair de casa, né, não ter o gasto com o transporte público e poder ficar com suas filhas, de certa forma foi muito positivo para ela, bem como o auxílio emergencial, né? E ela traz em seu discurso em todo momento a importância da educação e o quanto isso é um projeto de vida dela. Então, esses foram os temas principais que a gente discutiu, que foram abordados na entrevista dessa universitária, e esses foram os temas que foram esmiuçados durante a pesquisa. A nossa outra universitária, fizemos uma alusão ao mito da Fênix, porque ela passou por uma situação de incêndio total, onde teve que recomeçar, né, do zero, e ela estava no meio da graduação. Então, assim, teve muita questão de luta, também não teve a situação da assistência estudantil, do apoio da universidade privada. Ela teve que contar com terceiros, e toda a família dependente dela, ela sendo estudante, ela sendo estagiária. Então, assim, temas como a questão da sobrevivência, da luta pela permanência, apesar, né, da facilidade que as 2 tiveram com a questão do acesso, a permanência se mostra muito difícil e se mostrou principalmente pela questão dos desastres e das emergências. A Juliana Fênix também trouxe como tema
trouxe como algo positivo a questão da pandemia, né, pelo fato do auxílio emergencial e também por ter como assistir às aulas de casa, e trouxe também a questão do seu desejo e do seu sonho de construir seu projeto de vida na educação e na educação ainda superior. Tanto Juliana quanto a Maria de Sísifo pretendem ainda contribuir com o ensino superior, e elas fazem das suas dificuldades motores para contribuir. Como considerações finais, né, a gente teve a nossa hipótese confirmada que, de fato, a assistência ela não dialoga com a educação, principalmente a educação, né, de nível superior. Então, nós tivemos os nossos objetivos atingidos também, que foi conhecer essa realidade, essa trajetória, os impactos, quais são os dispositivos que facilitaram ou que prejudicaram essas trajetórias, né? Então, assim, as políticas assistenciais pouco dialogam com as políticas educacionais, né? Tivemos limitações na pesquisa por conta da pandemia, então, assim, tivemos ter que adaptar, né, algumas que havia se planejado inicialmente. Refletimos o quanto é importante repensar as políticas de ensino superior, principalmente quanto à permanência dos jovens beneficiários nos cursos superiores, em especial nas universidades privadas. Existe um fomento para que esses estudantes acessem, né, consigam acessar o nível superior, mas a permanência ela tem deixado ainda muito a desejar. Então, a política de expansão do ensino superior precisa repensar ainda muito essa questão, né? Nós temos um potencial de contribuição da psicologia, no sentido de verificar essas subjetividades, esses processos dentro da universidade, o quanto a gente pode contribuir, e aí a gente tem também já projetos de leis de ter psicólogo, assistente social nas escolas, e que isso é algo que, desde o ensino básico, precisa ser, de fato, viabilizado, né? É uma luta que tem os seus resultados, e a gente verifica quando a gente vai a fundo na subjetividade de cada um, saber a luta, né? Então, psicologia, pedagogia, serviço social e a análise dessas políticas públicas, a gente tem muito a contribuir, né, diante do nosso conhecimento, diante dessas pesquisas, e o quanto é importante para a melhoria, né, da população, da educação e de toda uma sociedade. Então, é isso. E essas são as referências, algumas referências. E é isso. Obrigada.